pronto, já estamos aqui com o Humberto Pinto, né, doutor aí, especialista em direito trabalhista, e realmente é uma questão, né, atual, né, muita gente com dúvidas aí acerca da questão das relações trabalhistas com essa questão do isolamento social, do coronavírus, e a gente já dá o nosso bom dia para o doutor Humberto Pinto Neto. Bom dia, doutor. Bom dia, Caio, bom dia para a bancada do programa Primeira Mão, para a audiência que nos acompanha. É um momento, na verdade, delicado e que tem suscitado muitas dúvidas e tensões de uma forma geral. Há uma insegurança tanto da parte dos empregados como da parte dos empregadores. Então, a gente está aqui tentando ajudar a esclarecer algumas dessas dúvidas, facilitar a tomada de decisão para ambas as partes, na tentativa da gente poder atravessar essa crise e enxergar uma luz no final desse túnel. Houve aí a edição da medida provisória, a medida provisória número 927, uma medida provisória polêmica, né? O povo aí transtornado, muita fake news, muita gente dizendo que o pessoal ia ficar desempregado, ia ter o contrato de trabalho suspenso, ia ficar em casa sem receber salário. Enfim, doutor Humberto, o que é que realmente esta MP traz para os cidadãos do Brasil? Bom, a MP 927 ela foi editada na noite de domingo, no dia 22, e isso já causou um desconforto e alvoroço generalizado. A sensação da maioria da população foi de que foi pega de surpresa com aquilo na calada da noite. Ela é uma medida que foi editada para tentar flexibilizar alguns dispositivos das relações de trabalho a fim de permitir o enfrentamento desse momento de crise, ou seja, a adequação de necessidade, por exemplo, de fechamento de algumas atividades, a própria necessidade de redução de mão de obra diante da queda da circulação decorrente da imposição das medidas de controle de propagação do coronavírus. Mas, assim, o ponto inicial de maior medo e polêmica foi a previsão da suspensão do contrato de trabalho. Essa previsão constava da medida provisória no seu artigo 18, e ela permitia inicialmente que o empregador, de forma individual, acordasse com seu empregado a suspensão do contrato de trabalho, direcionando ele para um programa de qualificação telepresencial, sem o pagamento de salário, apenas podendo acordar com ele a prestação de um benefício que não teria natureza salarial, mas sem um valor mínimo pré-determinado. Isso gerou uma aflição enorme. As pessoas começaram a ficar com medo de, meu Deus, eu vou para casa agora sem salário, como eu vou pagar minhas contas, o que eu farei no dia de amanhã? Mas a repercussão negativa foi tão grande que logo na sequência, já na segunda-feira, dia 23, o presidente anunciou inicialmente que iria revogar ainda durante a manhã do dia 23, e editou logo à noite a medida provisória 928, que dispunha sobre outros aspectos, como a questão do acesso à informação referente ao coronavírus nesse período, e no seu artigo 2º revogava os efeitos do artigo 18. Então, assim, a verdade é que a suspensão do contrato de trabalho mal foi anunciada, já foi revogada, e não chegou sequer a ser implementada na maioria dos casos. Eu não tive notícia de efetiva implementação dela, porque não houve tempo hábil sequer para que isso acontecesse. Mas ela não se limitava especificamente, a medida provisória 927, ela não se limitou especificamente a esses pontos. Ela dispunha sobre outros aspectos relativos às medidas que poderiam ser implementadas dentro das relações de trabalho, e estas continuam ainda valendo. Dentro desse rol, você teve disposições específicas em relação à questão do teletrabalho, home office,
você teve disposições específicas em relação à antecipação e aproveitamento dos feriados para fins de compensação. Você teve disposições a respeito da concessão de férias, tanto da forma individual como da forma coletiva. Você teve disposições relativas ao banco de horas, modificando algumas das regras estabelecidas ordinariamente na nossa legislação trabalhista, além das disposições referentes ao diferimento, ao adiamento e parcelamento dos recolhimentos do FGTS e outras medidas de natureza administrativa, como a suspensão, na verdade, de exigências de segurança e saúde do trabalho, alguns cursos, alguns exames que eram exigidos. Todas as medidas necessárias, né, Tom Humberto? Eu entendo que sim, apesar de que não suficientes, tá? Você precisa, nesse momento em que houve uma queda da movimentação econômica, tem atividades que foram fechadas em Alagoinhas. Você tem, por exemplo, o comércio já fechado há alguns dias. Primeiro, houve uma restrição em relação ao horário de funcionamento do comércio. Depois, houve uma determinação de fechamento. Você tem a determinação de fechamentos de serviços, que depois agora foi especificada que seriam serviços destinados ao público em geral, abertos ao público em geral, porque no primeiro momento a determinação sobre o fechamento de serviços dava a entender que eram todos os serviços, e isso gerava também uma outra insegurança em relação à questão relativa a serviços essenciais que não tinham sido ali expressamente dispostos, mas houve a edição do outro decreto. Em Salvador também tem determinações dessa mesma ordem. Então, assim, você precisa conceder ao empregador alguma forma de tentar se adequar a essa realidade. Você não tem como obrigar esse empregador que suporte esse tipo de retração, esse tipo de determinação de fechamento, esse tipo de restrição, sem que ele possa tentar se adequar em o que ele faz com a mão de obra dele. Vai manter todo mundo em casa de licença remunerada? Ou seja, vou pagar para todo mundo ficar em casa por algo que eu não dei causa, não fui eu que provoquei especificamente aquilo. Então, assim, havia uma necessidade e há uma necessidade de adequação a isso. Só que as medidas, no meu entender, ainda não são suficientes para poder adequar a realidade das perdas que estão sendo envolvidas nisso com o que foi concedido. Elas são importantes, são necessárias, trazem maior conforto e facilidade, permitem uma adequação das relações de trabalho a esse momento, mas ainda não resolveram definitivamente um ponto. Assim, você tem empregadores nesse processo que não vão suportar a perda de faturamento que eles têm com essas medidas, bancando unilateralmente sozinhos a sua folha de pagamento do jeito que sempre foi. Então, se não houverem outras medidas... Nós estamos alertando há muito tempo isso, doutor, porque realmente é complicado. Sobre essa questão do comércio, eu vou passar já a palavra para meus colegas Marconi e José Gomes, que também tem perguntas para fazer, mas eu deixo aqui, por enquanto, minha última pergunta, pelo menos nessa primeira rodada, que é justamente com relação ao comércio. Você fala do banco de horas, você fala da questão das férias, né, que podem ser antecipadas. Nós estamos falando aqui de uma ação, né, de fechamento do comércio. Muitos profissionais se perguntam o seguinte: eu vou ter que repor essas horas, esses dias não trabalhados, como é que vai ser feita essa reposição? Né? Vou ter que trabalhar no domingo, vou ter que trabalhar 1 hora, 2 horas depois do serviço normal. Como é que ficou essa relação na MP, doutor Humberto? Vamos lá. Vai ter que repor. A primeira resposta para isso depende. Por que depende? Porque, assim, se o empregador não adotou nenhuma das medidas até então para poder regulamentar as faltas que estão sendo provocadas por conta dessa ação, em princípio, elas vão ser tratadas como licença remunerada. Ou seja, é uma hipótese, na verdade, de interrupção do contrato de trabalho, não suspensão. O empregador tem a obrigação de manter o pagamento dos salários respectivos, apesar do empregado não haver trabalhado, e isso não geraria necessariamente nenhuma compensação. E que medidas seriam essas, doutor Humberto?
Pronto. É assim, a legislação trabalhista já dispunha algumas dessas medidas, só que ela deveriam ser adotadas, na maioria dos casos, ou através de acordos individuais, ou através de acordos coletivos de trabalho. A medida provisória 927, ela modificou alguns desses dispositivos, tornando a aplicação deles mais fácil. Então, uma dessas medidas é a questão do aproveitamento dos feriados para fins de compensação. Nesse caso aqui, o empregador pode unilateralmente, ou seja, uma decisão que cabe a ele, determinar que essas ausências sejam compensadas com dias de feriados futuros. Pode ser todo e qualquer feriado, podem ser feriados municipais, podem ser feriados estaduais, podem ser feriados nacionais. Só que ele só pode dispor unilateralmente, independente da concordância ou não, quer do empregado, quer do sindicato, quando se tratar de feriados civis. Então, por exemplo, você pode fazer isso em relação ao feriado de 7 de setembro, da independência. Você pode fazer isso em relação ao feriado do 2 de julho, que é data estadual e data da emancipação aí do município de Alagoinhas. Você pode fazer isso em relação ao feriado ao feriado de 21 de abril, de Tiradentes. Mas, por exemplo, se você estiver tratando de feriados religiosos, tipo a Sexta-feira da Paixão, esses precisam ser submetidos a um acordo individual entre empregador e empregado, tá? No caso, em relação ao aproveitamento de feriados, como é que ele funciona? O empregador aí, ele pode decidir unilateralmente sobre os feriados civis, só que ele tem que avisar os empregados com 48 horas por escrito, mas aí por escrito pode ser um documento assinado ou a comunicação feita por outros meios, tipo e-mail, WhatsApp, mensagem, especificando quais são os dias a serem compensados com quais feriados respectivos. E aí, isso está validado. Significa que nesses dias que o empregador deixou de trabalhar, ele vai compensar com trabalho nesses feriados futuros, tá? Isso vai dar trabalho para o sindicato, dos comerciários. Mas, em princípio, está amparado em lei numa situação excepcional. Assim, a primeira disposição. Com relação aos professores, muitos professores têm reclamado o seguinte: eles estão em confinamento, em isolamento social, e tem diretor que está pedindo para que eles deem aula em casa, né? Transmitam para os alunos, mandem material. Eles estão se perguntando, quando voltar, eu vou ter que repor aula, isso conta como reposição? Como é que vai acontecer aí na volta às aulas realmente? Vamos lá, isso é uma dúvida em relação ao procedimento, até porque a determinação de suspensão de aulas, ela foi inicialmente determinada por decretos municipais, na maioria dos casos, depois houve decreto estadual também tratando disso, e os decretos, em princípio, falavam em reposição. Mas, no entanto, nesse momento, está sendo exigido de alguns deles que continue prestando atividades laborativas. Bom, se ele está prestando atividade laborativa nesse momento, eu entendo que já está sendo implementado algum tipo de atividade profissional, atividade de trabalho nessa hora. Então, não vai ser possível você fazer a reposição da aula, a menos que você considere que essa aula está sendo como extra, ou que o momento, na verdade, de trabalho agora foi uma hora extra. Você vai ter uma duplicidade de jornada nos dois casos. Do contrário, o empregado realmente vai sair em prejuízo. Ele está tendo que trabalhar agora e vai ter que repor essa hora a aula. Os decretos da legislação sobre a educação ainda não deixaram claro como é que se vai se processar isso mais adiante, porque, a gente ainda não tem certeza de quanto tempo vão durar essas medidas. Não tem certeza, por exemplo, se isso vai permitir, de alguma forma, realmente a reposição dentro dos espaços que seriam destinados às férias escolares para poder aproveitar o ano, ou, numa situação mais absurda, sem querer alarmar ninguém, mas, se as medidas durarem tanto tempo que não seja possível fazer a reposição, o ano letivo é perdido. Isso já aconteceu em algumas faculdades, em períodos de greves mais longos. Não na educação básica, eu não tenho notícia, pelo menos não no nosso estado, mas é uma realidade que a gente tem que se atentar.
Então, assim, do ponto de vista trabalhista, se o professor continua trabalhando, quando ele tiver que repor a aula, dessa jornada de trabalho vai ter que ser tratada como extra, como remuneração adicional. É explicado. Gomes, pergunta? Sim, claro. Doutor Humberto Pinto, bom dia. A flexibilização dos dispositivos legais não pode criar uma demanda grande e instabilidade na área jurídico-trabalhista quando a crise da doença for superada? Porque no momento nós temos uma crise de saúde, mas logo em seguida não temos dúvida que em função da interrupção da cadeia produtiva nós teremos uma crise econômica. Meu caro, eu não tenho dúvida de que isso vai gerar uma série de demandas, controvérsias e discussões. Eu vi recentemente uma charge que mostrava duas ondas, uma onda na frente, grande, e aí tinha escrito nela Covid-19, uma onda muito maior atrás, que chamava-se recessão. Então, nós vamos ter uma crise econômica grande, nós já estamos num momento de crise econômica provocada por conta dessa crise de saúde, e teremos uma crise econômica grande depois. Vai demorar o tempo para que a economia possa se recuperar e se recompor diante dos efeitos que foram causados. E isso necessariamente vai trazer tensões do ponto de vista das relações de trabalho. Os dispositivos que foram determinados agora, salvo o melhor juízo, eles estão com a revogação, pelo menos, da suspensão do contrato de trabalho, que era o ponto mais sensível e mais criticado sobre o ponto de vista constitucional, eles estão dentro daquilo que a legislação permitia para o momento excepcional que estamos vivendo. Nós estamos, é bom lembrar, com o estado de calamidade pública decretado no Brasil. E a nível internacional, situação similar. Então, isso permite que alguns instrumentos de direito que eram ordinariamente praticados de uma forma sejam adequados para aquele momento excepcional. A gente vai, mais óbvio, se direito fosse uma ciência exata, não tinha tantas dúvidas de todos os lados. Então, vão haver questionamentos, indubitavelmente. Por isso, mais do que nunca, eu acho que é importante você tentar trilhar dentro daqueles instrumentos que estiverem, pelo menos, amparados em lei e resguardados. Ou seja, tentar evitar, na medida do possível, ações excepcionais fora daquilo que foi ali estabelecido ou determinado. Estou satisfeito. Obrigado pelo esclarecimento. Valeu, Gomes. Marconi, pergunta? Doutor Humberto, bom dia. É claro que se trata de uma situação excepcional, não sei se há previsibilidade na legislação trabalhista, mesmo depois de suas atualizações mais recentes, mas partindo do princípio de que há decretos estaduais, municipais, a própria recomendação do governo federal em função da calamidade pública, o estímulo aos chamados home office, que é o trabalho em casa. Quando este trabalho, o que a lei prevê, lógico, dentro do contexto que eu fiz com relação a esse estado que nós estamos aqui, que é muito peculiar e que talvez não tenha uma previsibilidade jurídica que ampare isso. Mas o trabalho que pode ser feito dentro de casa, que não vai levar nenhum ônus, nenhum tipo de prejuízo ao empregador, àquela função que normalmente este funcionário desempenha, e essa própria necessidade do chamado home office, pode o empregador punir o empregado ou descontar dele em função da sua atividade, que pode muito bem ser feita remotamente, se o empregador bater o perfil e dizer, não, eu não aceito, você tem que estar aqui dentro. O que é que, à luz do direito trabalhista, quais são os possíveis caminhos a serem trilhados quando há essa discordância entre empregado e empregador? Sim, vamos lá. A questão salvo nas medidas que foram determinadas em relação a fechamento de estabelecimento, medidas de quarentena, quando for determinado medida de isolamento social, ou a realização de exames compulsórios por parte do empregado, em princípio, a escolha sobre se vai funcionar em home office, se você vai funcionar no seu próprio estabelecimento, é do empregador.
Aí em Alagoinhas, por exemplo, a gente teve uma determinação de fechamento dos estabelecimentos comerciais. Então deixou de ser do empregador a escolha sobre funcionar naquele estabelecimento ou não. Ele vai ter que partir para uma adequação em relação a essa realidade, se for possível. No próprio decreto municipal tem algumas atividades que foram permitidas funcionar em delivery. Então, assim, se o empregador quiser trabalhar dentro daquela lógica, ele pode trabalhar. Em outras, essa atividade simplesmente não vai ser possível e aí ocorre o fechamento. Então, assim, se a faculdade de escolher se o trabalho vai ser realizado no seu local ou em home office é do empregador, em princípio o empregado não pode se negar a trabalhar, alegando, na verdade, o risco de contágio. Ele só pode fazer isso se houver efetivamente um motivo fundamentado para essa recusa. Ou seja, se, por exemplo, naquele ambiente de trabalho houve um caso de coronavírus comprovado. Então, assim, até que haja a demonstração de que o ambiente de trabalho se tornou seguro do ponto de vista de saúde, eu entendo que é legítimo ao empregado a recusa. Do contrário, não. E assim, e havendo aí a recusa de trabalhar nessas situações, sendo uma determinação, uma faculdade do empregador escolher esse tipo de situação, nós teremos aí a possibilidade do empregador, dentro da faculdade que a lei lhe permite, tomar medidas diante da recusa do empregado em relação à prestação do trabalho. Seria um ato de subordinação, em princípio. Então, assim, isso permitiria ao empregador aplicar as penalidades que variavam aí desde a simples advertência verbal até a demissão por justa causa, passando aí pela advertência escrita e mesmo suspensão. Só que a gente tem que voltar a ponderar o seguinte: estamos num momento excepcional, então conversar e tentar adequar nessas necessidades, eu acho que é sempre importante e um caminho viável antes de se partir para uma ação punitiva pura e simplesmente. No entanto, de outro lado, o empregado também tem que entender isso, ou seja, há uma necessidade de funcionamento, há uma necessidade de atividade econômica dentro daquilo que seja possível e concessões também têm que ser feitas. A gente precisa dos dois lados ter um pouco de tolerância e paciência para poder encontrar o melhor caminho e ajustar essa situação, que é uma situação excepcional para todo mundo. Não é uma coisa unilateral de um ou de outro. Ok, doutor, muito obrigado. 6h57, desculpe, Marconi, interromper, mas é porque eu tive acesso a uma cartilha de dúvidas trabalhistas sobre o coronavírus e sobre as medidas emergenciais previstas na MP 927/2020, né? Uma cartilha, intervalo. É uma cartilha feita aí pelo escritório de advocacia Dr. Humberto Pinto Neto, e que vai ser disponibilizado, né, Dr. Humberto, no Instagram, né, em pílulas pequenininhas, né, pequenos textos. É isso? Nós estamos disponibilizando ela no Instagram em edições através dos stories, e aí colocando lá entre os destaques para poder ser acessados todos os que já foram disponibilizados. Mas ontem eu consegui disponibilizar através de um link na bio a cartilha na sua íntegra. Então, assim, o arquivo em PDF pode ser acessado e baixado gratuitamente. Tem lá 38 dúvidas no Instagram. O Instagram aí para o pessoal que está nos assistindo, para poder ter acesso a essa cartilha, é muito importante. O Instagram, @HPNADV. Está lá disponível como um link na bio. Aí você tanto pode acessar o texto da medida provisória 927 na sua íntegra, quanto a cartilha, que tem 38 dúvidas com perguntas e respostas que a gente fez para facilitar a compreensão dos interessados. Muito importante. Repita aí, por favor, o HP. O Instagram é o @HPNADV. HPNADV. Pronto, doutor Humberto, eu deixo você à vontade aí para suas considerações finais, 6h59. Bom, meus amigos, eu, como falei inicialmente, penso que as medidas que foram adotadas são importantes, mas que elas não são suficientes, porque eu percebo ainda que há uma demanda e uma expectativa geral por parte de empregados e empregadores
de uma tarefa de uma ação mais efetiva por parte do governo, de modo a permitir uma adequação dos interesses. Ou seja, de certa forma, o que se espera é que o governo divida essa conta com os empregadores, para possibilitar aí realmente que a gente possa atravessar esse momento de crise. E exemplos disso já tem em outros países. Eu vi, por exemplo, na legislação portuguesa, lá em Portugal, um caso em que os empregados estão com o contrato de trabalho suspenso, o empregador paga uma parte do valor da remuneração deles e o governo paga outra. E não seria uma novidade no caso do Brasil, porque a gente já teve essa experiência anteriormente. Em 2017, se a gente se recordar, quando houve aquela crise das montadoras, a solução que o governo encontrou para poder impedir as demissões em grande escalada em relação a isso foi exatamente essa, o nosso governo federal. Ou seja, os empregados ficavam com o contrato de trabalho suspenso, estavam fazendo cursos de reciclagem. Naquele momento eram cursos presenciais, porque a situação era outra. Hoje poderia ser telepresencial, como constou da medida provisória, mas se assegurava que o empregador pagasse uma parte da remuneração desse empregado, que aí era tratada não como natureza salarial, mas como um auxílio, e o governo entrava com uma parte do benefício, um percentual do valor do seguro-desemprego. Então, eu acho que seria uma solução para esse momento, mas a gente está na expectativa de quando isso vai ser editado, e se vai ser editado realmente pelo governo federal, porque a gente está num momento de incerteza. Ora, as medidas apontam num sentido, ora, aparentemente, há um recuo e uma contradição. Ora, se determina, se recomenda que se fique em casa, que se observe a quarentena, que se evite o contato, e ora a gente tem o mandatário da nação mandando ir para a rua. Então, assim, a gente precisa de outras medidas, além dessas que foram adotadas, para conseguir dar mais tranquilidade à população em geral, seja empregador, seja empregado, e nos permitir atravessar esse momento difícil. Verdade. Valeu, doutor Humberto Marconi, 7 horas e 1 minuto.